Sou Jean Carlos Firmino, tenho 41 anos e serei um dos condutores da tocha olímpica em Florianópolis. Minha história começa em Bituba, uma cidade no sul de Santa Catarina. Eu sempre fui muito envolvido desde a época de escola, 5, 6, 7 anos, as brincadeiras de colégio, todas aquelas participações, brincadeiras de rua, enfim, sempre foi muito saudável. Aos 11 anos, começa a despertar essa vinculação com o handebol. A escolha pelo handebol foi pelas aptidões físicas. Eu era já um pouquinho maior, tinha feito judô, sabia que eu tinha predisposição para o judô, mas o handebol começou a me cativar pelos movimentos, pelo jogar com a mão e pelas minhas facilidades naturais. E isso fez com que eu viesse para Florianópolis e tivesse essa caminhada contínua, né? Eu diria que a fase semi-profissional foi quando eu continuei a jogar pela escola técnica, depois eu fui convidado para jogar pelo Colégio Catarinense, pelo AD Colegial. Ali a gente já começava a disputar os jogos estaduais, juvenil e depois júnior. E como eram competições mais organizadas e por um clube mais organizado, tu começa a ter esse gostinho pelo esporte profissional. Então ali foi esse ensaio que eu tive para pensar em ser um atleta profissional ou semi-profissional. Na fase júnior adulto, eu comecei a disputar os campeonatos sul-brasileiro e brasileiro, já com todos os times referências do país. Eu cheguei na seleção brasileira, a minha primeira convocação foi em 1993. Nós tínhamos um mundial na Grécia, eu fui convocado para a pré-seleção e para a fase de treinamento, que era em Itajaí. Mas por questões de logística e questões de escolha do grupo, eu era muito jovem ainda, eu fiz a visita no grupo, mas não consegui ficar nessa fase de treinamento. Em 95, eu fui disputar um campeonato brasileiro em Maringá, no Paraná, fui escolhido o melhor pivô do Brasil naquela ocasião e aquilo ali me habilitou aí sim para ser convocado para a seleção júnior, que iria disputar o Campeonato Mundial Júnior na Argentina. Em 94, eu estava numa fase fantástica, eu estava com 20 para 21 anos, é uma fase que tu começa a estourar no esporte. Mas a gente descobriu que a minha irmã mais velha se acometeu de uma doença chamada glomerulonefrite rapidamente progressiva. É uma doença que ataca os 2 rins e automaticamente esses 2 rins eles necrosam, eles murcham, eles ficam pequenininhos e perdem completamente a função. E aí a gente chegou a uma conclusão de que ela tinha que ir então para a situação de transplante, ou eram transplantes de pessoas mortas ou de familiares ou pessoas compatíveis. A família se colocou à disposição, automaticamente os meus pais e a minha mãe e o meu pai foram colocados no segundo plano porque tinham uma idade muito avançada. Eu e a minha irmã do meio, Ana Cristina, tínhamos a compatibilidade genética e celular, porém eu fiquei com os índices nos exames um pouco melhores do que ela. Eu tinha 21 anos, né? Bem nessa época eu estava estourando na seleção brasileira e tinha toda a chance para continuar as competições. Ali foi tomada a decisão de que nós iríamos fazer os exames. Eu fiz os exames, aí ficou na decisão final, até que eu acordei um dia e já acordei com a decisão tranquila e tomada de que eu tinha assimilado aquela situação e que eu seria um doador. Mesmo com todas as possibilidades de viajar ao mundo, de ir para a seleção e para os Jogos Olímpicos, mas foi uma decisão bastante natural e que deu certo 20 anos depois. Eu lembro que eu ficava muito preocupado, muito nervoso, acompanhava ela nos tratamentos, enfim, nas dificuldades extremas que uma pessoa tem quando passa por uma situação como essa. Mas entre continuar a jogar e ser bem-sucedido com o esporte profissional, ou tomar essa decisão e reconstruir a minha vida, ou continuar a minha vida profissional, mas pelo estudo e depois por outras opções, eu tomei essa decisão. E isso, na verdade, trouxe para mim aquela confirmação de que aquilo que a gente vivia em família com os meus pais e com as minhas irmãs, eles se consolidaram. O fato de voltar a pegar numa bola e a sentir uma bola é como tu voltar a ir num lugar que tu já fazia muito tempo que tu não iria, de tu voltar a comer uma comida que tu não comia há muito tempo
e me remete a fortes lembranças, porque foram muitas horas, muito tempo de treinamento. E eu tenho sim vontade de voltar a jogar, vontade de voltar a correr, a arremessar. E isso marca muito a vida de uma pessoa, porque tu volta a ter contato com uma grande colega tua. Eu fiz um comentário para minha esposa Fernanda um dia vendo os Jogos Olímpicos, as propagandas dos Jogos Olímpicos, aí começou a aparecer a questão dos condutores da tocha olímpica e eu comentei, que emoção, que legal deve ser conduzir uma tocha olímpica. E pelo aquele comentário ficou. Meses depois eu recebo alguns comentários e e-mails dizendo que eu tinha sido indicado para a tocha olímpica, fui descobrir que era minha esposa, os meus amigos, a minha família. E foi muito legal, ainda que tivesse uma expectativa porque era as indicações. Os patrocinadores receberam essa orientação do COB, que era uma história legal, um caso legal de um ex-atleta que deixou de continuar a vida profissional por conta de uma doação de um órgão. E aí quando eu recebi a ligação da assessoria do COB de que eu tinha sido selecionado, aí tu volta, né, a alimentar e a engrandecer os teus sentimentos para com o esporte, até porque eu tinha deixado já isso guardado e muito bem guardado. E eu posso dizer para vocês de que ser condutor da tocha olímpica é ir para os meus Jogos Olímpicos. Ganhar a tocha olímpica é ganhar a minha medalha de participação e com isso eu fecho um ciclo de que se passaram 20 anos, como os atletas têm ciclos de 4 anos que são ciclos olímpicos, o meu foi um pouco maior, de 20 anos, e ter esse momento sim muito bem guardado, porque são momentos desses que fazem o mundo ser cada vez melhor.